O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleos junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vocês. É melhor irem comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não as conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje uma liturgia que nos chama a atenção para atitudes de vida de um discípulo de Jesus Cristo. Se a gente se recordar, nos últimos domingos, as liturgias do Evangelho estava focado em discussões entre Jesus e as autoridades religiosas daquele tempo. Jesus está em Jerusalém. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma, portanto, eles criavam perguntas, estratégias e ciladas para que pudessem prendê-lo. Vejam que o evangelho de hoje se situa muito próximo ao momento da prisão de Cristo. E agora, Jesus não fala nem com fariseus, doutores da lei, nem com a multidão. Jesus fala com o grupo dos 12. Chama os seus discípulos e conta-lhes esta parábola. Importante também a gente perceber que toda a parábola de Jesus existe um pano de fundo, alguns enigmas, situações que, pela razão, a gente não entenderia,
No entanto, por detrás desses enigmas e mistérios, existem grandes ensinamentos que Jesus quer deixar. E hoje, a parábola das 10 jovens vai nos ensinar pontos importantes para a nossa caminhada de fé. Então vamos lá. Jesus começa a contar uma parábola no contexto de um casamento judaico. Um casamento judaico naquele tempo, ele era celebrado com uma festa por 7 dias. 7 dias que todo o vilarejo, eram pequenas vilas, aldeias, eram convidados para festejar com o casal. Comumente, todos ali se conheciam. Ao mesmo tempo, antes dos 7 dias de festa, havia um noivado, e esse noivo tinha a responsabilidade de então construir a casa e ao mesmo tempo preparar-se para acolher a sua esposa. Quando então a casa estivesse pronta, começavam os festejos do casamento, que tinha o seu ponto alto na chamada noite de núpcias, quando havia um cortejo, uma procissão até a casa do casal. E lá, comumente, quem vinha à frente do cortejo eram jovens, amigas da noiva, que hoje nós podemos chamar de madrinhas ou ainda de damas de honra, né? Vejam que essas jovens, elas traziam nas mãos lâmpadas, porque o contexto desse casamento é a noite, e elas precisavam iluminar o cortejo e a procissão do casal até a casa. Lá se festejava e concluía-se a noite com a consumação do casamento, momento em que o casal ali passaria a morar na casa, a ali constituir a sua família. Vejam que então Jesus vai narrar que nesse cortejo, nesse casamento, haviam 10 jovens. E essas jovens começaram a esperar o noivo, no entanto, cochilaram, dormiram. Provavelmente o noivo tenha se atrasado e já era tarde da noite. De repente, os que estavam também aguardando, porque era um cortejo, era uma procissão, gritavam que o noivo estava chegando. É interessante a gente perceber que toda essa composição de casamento tem muito a ver com o casamento de Jesus com a humanidade. Por isso que muitas vezes não se fala da noiva, mas fala-se só do noivo, que é o próprio Cristo, e a noiva é todo o povo de Deus, por quem Jesus dá a sua vida. No momento em que os convidados gritam, o noivo vem chegando, as 10 acordam e se colocam de pé em posição de cortejo. Afinal, elas que iluminarão o caminho até a casa do noivo, até a casa do casal. Aí então, narra-nos o Evangelho que dessas 10 jovens haviam 5 sábias e 5 tolas, 5 chamadas de prudentes e 5 de imprudentes. Não que fossem umas mais inteligentes que as outras. Na verdade, 5 delas eram, sobretudo, cuidadosas e muito bem amparadas de vigilância. Elas traziam, além das lâmpadas, vasilhas de óleo, para que, se no percurso acabasse, elas tivessem como abastecer as lamparinas e então chegarem até a festa. Então, no momento em que elas despertam, 5 delas pedem para as outras 5, as sábias, que deem a elas óleo, já que a lâmpada delas poderia apagar. As 5 sábias disseram: não,
nós não vamos dar óleo a vocês. Se virem, vai, compre. Aqui nós temos alguns pontos que naturalmente não aconteceriam. Por quê? Uma vez que jovens pedissem às outras, elas dariam o óleo sem problema algum. Por detrás disso existe algo que a gente precisa perceber. Até porque o cortejo era pequeno. Elas não andariam quilômetros e precisassem de tanto óleo assim. O fato de mandar comprar também é algo interessante. Porque naquela época, numa vila, não tinha mercado 24 horas como nos tempos de hoje. Ou lá que tivesse mercado. No entanto, elas mandam que elas saiam de onde estão e vão comprar óleo. O noivo então chega. Há um cortejo até a casa do casal. Todos entram e fecha-se a porta. Aí então, as outras 5 chegam depois, como nas palavras de hoje, né? Apressadas, esbaforidas, batem na porta, o noivo sai. E elas dizem: Senhor, Senhor, chegamos para a festa, atrasadas, mas viemos. O noivo olhou para a cara delas e disseram: eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. E fechou a porta e a festa continuou. Outro fato interessante é que numa vilinha, num vilarejo pequeno, com certeza o noivo conheceria todas as jovens que estariam no cortejo. Mas vejam, muito mais do que uma historinha de casamento, Jesus tem muito a nos ensinar com a parábola de hoje. Primeiro, a gente precisa olhar para essa parábola tendo a primeira leitura como fonte e como referência. Então, primeiro, existe um casamento. De fato, Jesus deseja doar-se a toda a humanidade. Nesse contexto, existe também aquelas que estão no cortejo, que poderia dizer que é toda a humanidade aguardando a festa do banquete eterno, desejoso de ser salvo, no entanto, dormindo. Um alerta importante. Na fé a gente não pode cochilar, a gente não pode dormir, a gente não pode ter a atitude de quem não está vigilante. As 10 dormiram, no entanto, 5 delas eram sábias, eram previdentes. E quando foram acordadas, traziam lâmpadas e óleo. Aí a gente precisa entender o que o próprio evangelista Mateus disse no capítulo 6. Lá no capítulo 6, ele disse assim: vós sois o sal da terra, a luz do mundo, as lâmpadas de vocês devem ficar acesas, não podem ser escondidas, e a partir da lâmpada de vocês brilhará para a humanidade as boas obras que vocês fizerem. Então, o fato de ser sábia e prudente é o fato daquelas jovens trazerem nas mãos boas obras, boas atitudes, ações que davam a elas uma marca significativa, a marca de quem tem uma proximidade com a vontade de Deus. E aí a gente vai para a primeira leitura, que nos fala da sabedoria. Vejam que na primeira leitura vai dizer que a sabedoria tem que ser procurada por nós. É algo que a gente procura, acorda até de madrugada para encontrá-la. É algo fundamentalmente importante. E aí a gente vai percebendo que a sabedoria é a grande diferença das que tinham o óleo e das que não tinham. Porque a sabedoria se dá à medida que a gente estabelece com Deus uma relação de proximidade. Quando que eu busco sabedoria? Quando eu rezo, quando eu deixo que o Evangelho
entre na minha vida e na minha história. Quando eu tiro um tempo, quando eu tenho a graça e o dom de ter amizade com Deus, de ter uma proximidade, de ser com Ele alguém íntimo. Vejam que então, aquelas 5 jovens sábias eram sábias porque buscavam a Deus, tinham o Senhor como caminho de sua história. Por isso, elas não podiam dar o óleo para as outras, porque a fé, a sabedoria, a relação com Deus, ela é única. A gente não passa isso para o outro. Cada um tem que conquistar o seu. É individual, é encontro com Deus, é experiência com Ele. Era o grande diferencial das 5 sábias e as 5 tolas. Aí então, as 5 tolas ou imprevidentes resolveram correr atrás do prejuízo e foram atrás de buscar a sabedoria. Foi tarde, porque quando elas voltaram, as portas da festa estavam fechadas. E aí então, essa festa da eternidade, esse banquete nupcial de Cristo, que acolhe aqueles que de fato buscam a Deus, já não as cabia. Elas bateram na porta. E aí sai o noivo, que é o próprio Jesus, e diz: eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Aí elas disseram assim: mas como? Eu fui na missa, eu fiz catequese, como que o senhor não me conhece? Eu não conheço você. Mas como, Jesus? Eu fiz tanta coisa de bom para o outro. E Jesus vai dizer mais uma vez: eu não conheço você. Porque a obra de fé, a obra de caridade, se não tiver como referência o próprio Deus, não tem sentido. Se eu faço a caridade com ódio, rancor e ranço, isso não me leva a lugar nenhum. Se eu tenho obras que na verdade até edificam a minha vida, mas o meu desejo de vingança, orgulho e arrogância me acompanha, eu não tenho relação com Deus. Então vejam, para a festa é preciso vigilância e sabedoria. A vigilância é a marca daqueles que são capazes de se avaliar, de estar acordado, de permitir-se converter a partir da vontade de Deus. E a sabedoria, sem dúvida nenhuma, é essa proximidade. A gente vai tornando-se cada vez mais sábio, melhor, mais humano, quanto mais perto estivermos de Deus, da sua palavra e da sua vontade. Então eu desejo que todos e cada um de nós busque a Deus, fique vigilante e traga na mão lâmpadas acesas, o óleo da sabedoria, as boas obras, a experiência com Deus, para no dia final sermos acolhidos na festa e celebrarmos a alegria do reino. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.